De volta com o Direto do Plenário e vamos às imagens do plenário do STF para o início da transmissão ao vivo da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Você, como sempre, acompanhando a sessão de hoje ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de novembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Rosa Weber. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário estudantes das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário de Brasília, Distrito Federal; Faculdade Anhanguera de Leme, Estado de São Paulo; Escola Superior de Criciúma, Santa Catarina; Centro Universitário de Patos de Minas, Minas Gerais; e Centro de Ensino Superior de Vitória, Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin, estando impedida, no caso, a ministra Rosa Weber, apregou o recurso extraordinário 597.124, procedente do Paraná, sendo recorrente o órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário Avulso do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, e recorrido Cláudio Gonçalves e outro, e uma série de interessados. Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para retomada na sessão que ora se inicia, e passo então a palavra ao relator para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados aqui presentes, há na pauta de hoje, em verdade no calendário, senhor presidente, inúmeros temas de relevo. Este é um deles. Há também o debate subsequente quanto à temática do indulto. E, sem embargo, vou procurar verticalizar de tal modo que possa apresentar, no que diz respeito a esse adicional de risco ou de riscos, a compreensão que já é de vossas excelências e que foi enriquecida com as diversas sustentações orais que assomaram à tribuna na semana pretérita. A rigor, parece-me, portanto, que não há necessidade de resgatar o relato feito e, obviamente, as razões aqui trazidas à colação, até porque tomei a liberdade de fazer chegar às mãos de vossas excelências a proposta que trago de apreciação e de deliberação sobre essa matéria. Eu creio, senhor presidente, que se há, dentre muitos aspectos a serem enaltecidos nas sustentações orais, todas elas apresentaram em comunhão a complexidade deste tema e também a circunstância de não ser uma questão que admita apenas um olhar ou uma visão tópico-sistemática para compreender, à luz do brocardo latino, que onde há a mesma razão deve incidir a mesma norma legal. Portanto, qual é a extensão que o postulado da igualdade, quer tomada no seu sentido formal, quer tomada no seu sentido material, venha incidir sobre
as condições do trabalhador portuário. Por isso, o voto que trago, senhor presidente, tem, a rigor, 6 premissas que, em meu modo de ver, contribuem para o desate desta matéria. Como se sabe, e já constou de nosso relatório, o tema foi vertido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que, nesse julgamento, ao reformar decisão de tribunal regional, assentou o deferimento do adicional de risco portuário, é assim que está na ementa do TST, o deferimento de adicional de risco portuário ao trabalhador avulso. Portanto, a questão que se coloca é se esse deferimento tem ou não consonância com a ordem normativa e, especialmente, com a ordem normativa de índole constitucional. E é essa a resposta que esse tribunal, na tarde de hoje, está sendo chamado, portanto, está sendo vocacionado a dar. A matéria é, a rigor, inédita, por assim dizer, é um desate específico que se faz, a rigor, pela primeira vez, e que leva em conta, como exame paradigmático da Constituição, 2 dispositivos que estão bem ao início da Carta da República Federativa Brasileira. O inciso 2º do artigo 5º e o inciso 34º do artigo 7º. E, à luz dessa ordem de ideias, senhor presidente, eminentes pares, no voto que fiz chegar às mãos de vossas excelências, fiz um percurso desse desate desde o julgamento em primeiro grau até o julgamento pelo Tribunal Regional e depois a apreciação, inclusive em sede de embargos, feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, o destino dos 3 recursos extraordinários, sendo que estamos a examinar precisamente aquele que foi admitido e, portanto, colocado a julgamento no âmbito deste Tribunal Superior Eleitoral, deste Supremo Tribunal Federal. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral foi ontem à noite e eu ainda estou com ela na memória. O que não deixa de ser uma lembrança boa do ponto de vista da ótima sessão que se teve na noite de ontem também no TSE. Mas, portanto, o debate que está aqui no Supremo Tribunal Federal tem esse transcurso processual. Faço também um histórico sobre o regime do trabalho portuário, que vou me escusar de apresentar, mas isso constará de meu voto desde o meado da década de 60 do século passado, explicitando as formas de prestação de trabalho que chega até a década de 90 do século passado, na ambiência dos serviços portuários. Refiro-me aos serviços de capatazia prestados por servidores públicos vinculados às companhias docas e também aos trabalhadores avulsos para a realização das demais atividades. Ingresso no exame que advém da vigência da Constituição de 1988, bem como pela Lei 8.630 de 1993, quando se incorporaram, por assim dizer, novos agentes ou novos atores sociais nesse universo ligado às relações portuárias, especialmente os denominados órgãos gestores de mão de obra. E, a partir daí, toda a exegese que os diversos interessados teceram no curso deste feito, nomeadamente dos artigos 75 e 76 desta Lei 8.630, até chegar, à luz dessa evolução histórica, à conclusão que aporto
à colação quanto às atividades portuárias e às 6 premissas às quais vou me referir agora. A primeira premissa, senhor presidente e ministros pares, é a seguinte: a regulação da atividade portuária, por meio de legislação específica, se deu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício de atividades notoriamente peculiares. Segunda premissa: verifica-se no que interessa ao debate posto para a apreciação desta Suprema Corte, que até a década de 90 do século passado, basicamente havia 2 formas de prestação de trabalho na área portuária: serviços de capatazia prestados por servidores públicos vinculados às companhias docas e trabalhadores avulsos para a realização de demais atividades. A Constituição de 1978 trouxe importante regulação das relações de trabalho em geral e, especialmente no que diz respeito à questão ora em discussão, no inciso 34º do artigo 7º, previu expressamente igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Terceira premissa: constata-se que esta específica e expressa cláusula de isonomia da Constituição de 1988 sagrou-se reforçada com o advento da Lei 8.630, de 1993, em que novos atores sociais foram expressamente incorporados às relações portuárias, dentre os quais se destacam os órgãos gestores de mão de obra, que são entidades com finalidade pública, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é o de centralizar e de administrar a prestação de serviços nos portos organizados do Brasil. Os operadores portuários, ao lado desses órgãos gestores, e os trabalhadores portuários, que continuaram a ser diferenciados entre os contratados com vínculo permanente, servidores e empregados, e os avulsos. Quarta premissa: a mudança levada a efeito pela Lei 8.630, de 93, não se restringiu à seara legislativa, uma vez que essa norma inaugurou um novo modelo regulatório das relações de trabalho no campo portuário, bastante distinto daquele que vigia no Brasil até então, mas mantendo algumas normas do regime anterior. Prova disso são os artigos 74 e 75 da Lei 8.630, apesar de terem revogado diversas normas esparsas do regime anterior, optaram por não revogar aquela norma que previa o direito adicional de riscos para os trabalhadores portuários. Quinta premissa: o argumento pela impossibilidade de estender o direito adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos tem como fundamento o artigo 19 da Lei 4.860, de 1965, que, segundo a interpretação, que aliás foi reproduzida aqui da tribuna, e como ver-se-á de imediato, com o devido respeito, não é a que eu estou a acolher. Portanto, eu estou a dizer, portanto, que o argumento pela impossibilidade de estender o direito adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos tem como fundamento o artigo 19 da Lei 4.860, que, segundo a interpretação e com todo o respeito, a meu ver, equivocada, excluiria expressamente os trabalhadores avulsos de seu âmbito da incidência normativa. Diz esse artigo 19: as disposições desta lei são aplicáveis a todos os servidores ou empregados pertencentes às administrações dos portos organizados, sujeitos a qualquer regime de exploração. Parágrafo único. Para os servidores sujeitos ao regime dos estatutos dos funcionários públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, estes serão aplicados supletivamente, assim como será a legislação do trabalho para os demais empregados no que couber. E por isso, senhor presidente, chego à sexta e última premissa, dizendo que a leitura que entendo adequada da legislação específica
à luz dos paradigmas constitucionais e do regime expressamente inaugurado pelo artigo 7º, inciso 34º da Constituição Federal, não calha como excludente o fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente, pois há uma imposição constitucional de igualdade de direitos entre eles, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, entendo que ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos previstos no artigo 14 da Lei 4.860 por imposição constitucional expressa. Cito a propósito, senhor presidente, doutrina e, como me referi expressamente, essa é a discussão que me parece inédita nesse tribunal, portanto, não há precedentes direta e imediatamente incidentes, e eu estou a concluir, nesta medida, que a legislação atinente não autoriza extrair-se proibição de reconhecer-se, presente as condições fáticas necessárias, o direito ao adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos. E concluo dizendo, neste voto que faço apenas uma síntese, que entendo que não calha também o argumento de que os servidores ou empregados da administração dos portos, nos dias atuais, exercem atividades essencialmente diferentes daquelas exercidas pelos trabalhadores avulsos, para concluir descabida a equiparação pretendida, porquanto, se há pagamento do referido adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente que labora em condições adversas, esta previsão, em face das disposições constitucionais já referidas, também deve ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos, porque submetidos às mesmas condições adversas. Assim, a isonomia expressamente designada pelo legislador constituinte originário para os trabalhadores avulsos deve nortear tanto a interpretação autêntica conferida pelo legislador ordinário, quanto o que vem expressamente nas leis 8.630 e 12.815, a primeira de 1993 e a segunda de 2013, em relação à interpretação constitucional que esta Suprema Corte, em meu ver, pode e deve conferir ao regime dos trabalhadores portuários avulsos. Ademais, e por derradeiro, a norma constitucional tem nítido caráter protetivo da igualdade material. O tema não se subsume a um debate de igualdade formal, mas sim a proteção da igualdade material entre categorias de trabalhadores com vínculo e os avulsos, de forma que, se o adicional de riscos é devido ao trabalhador com vínculo, seja servidor ou empregado, também é devido ao trabalhador avulso que esteja laborando nas mesmas condições. E, por isso, senhor presidente, proponho negar provimento ao recurso extraordinário, assentando que, sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos e nas mesmas condições, ao trabalhador portuário avulso, e é como voto. Nega provimento ao recurso. Nego provimento. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministros, doutora Raquel. Presidente, eu vou ser extremamente sintético, já adiantando que acompanho integralmente o ministro relator, que fez, a partir da interpretação das leis, a 4.860 de 65, a 8.630 de 93, essa revogada pela 12.815 de 2013, bem como realizou análise das diversas formas de prestação do serviço portuário, demonstrou que a realidade do trabalho nos portos foi sendo alterada ao longo desse tempo. Então, as previsões anteriores, e são anteriores à própria Constituição, em face de realidades fáticas,
que alteraram a forma de prestação desse serviço, houve, obviamente, a necessidade de adequação legislativa e de interpretação perante o novo texto constitucional, porque os mesmos, e o eminente ministro relator salientou também, os mesmos trabalhadores portuários avulsos passaram a ser registrados, cadastrados e contratados por prazo indeterminado pelas próprias empresas operadoras portuárias. As atividades, a mim parece que é o dado mais importante, as atividades portuárias, elas podem ser realizadas por todos os trabalhadores portuários, avulsos ou não avulsos. Ou seja, o que caracteriza, seja o adicional aqui discutido, o adicional de risco, seja o que já foi discutido no TST e não alçou repercussão geral, adicional de insalubridade, o que caracteriza não é o vínculo, a forma do vínculo, se permanente, se avulso, mas exatamente as condições em que se realizam as mesmas funções. Olha, se dois trabalhadores portuários realizam as mesmas funções, nas mesmas condições, obviamente o risco é idêntico a ambos. E o que a legislação pretende aqui proteger, pretende compensar, na verdade não é nem uma proteção, é uma compensação. O que se pretende compensar é o risco ao exercer determinada função, determinado trabalho, determinado serviço portuário nas mesmas condições. Então, não me parece que possa ser critério diferenciador para analisar se tem ou não direito à percepção do adicional, o vínculo permanente ou não. O que me parece, e aí sim, como já salientou o eminente ministro relator, o que me parece ser o critério ensejador do recebimento do adicional é a verificação se o serviço realizado, seja pelo trabalhador com vínculo permanente, seja o avulso, se esse serviço está sendo realizado nas mesmas condições e se é o mesmo serviço realizado, as mesmas funções realizadas. A partir disso, e com base nos preceitos, princípios e preceitos constitucionais trabalhados no presente recurso extraordinário, o princípio da legalidade, a isonomia de direitos entre todos e entre os trabalhadores, não só o artigo 5º, na sua fórmula genérica, mas o artigo 7º, inciso 23, a partir dessas constatações, não há como, a meu ver, negar o direito de percepção do adicional de risco em virtude tão somente da diferença de vínculo. Então, acompanho o ministro relator, só faria uma complementação, e aí no momento se eventualmente for a posição majoritária, no momento da edição da tese, eu só complementaria para que não, a meu ver, no meu posicionamento não houvesse nenhuma dúvida, que aqui, aspas do eminente relator, sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso que exercer as mesmas funções e sob as mesmas condições. Porque entendo importante salientar isso, porque da tribuna foi dito por alguns dos advogados que, eventualmente, há essa contratação avulsa para serviços administrativos onde não há nenhum risco. Ou seja, então, a necessidade, ao meu ver, é de deixarmos bem claro que tem os mesmos direitos. O vínculo não será um requisito impeditivo para a percepção desse adicional, mas desde que exerça as mesmas funções e sob as mesmas condições. É o meu voto, presidente. Agradeço, ministro Alexandre. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, cumprimento o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, e também eu penso da mesma forma, presidente, com este acréscimo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, de que não é uma benesse e que, portanto, exige-se que os avulsos estejam sob as mesmas
condições, no desempenho das mesmas funções e sob as mesmas condições para que façam jus ao adicional. Penso que esse também seja o entendimento do eminente relator, de modo que eu o estou acompanhando. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Agora vota o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu trago aqui umas anotações que coincidem com a visão que teve o Ministério Público, porque o artigo 7º, inciso 34, ele faz uma equiparação genérica de trabalhadores que estejam laborando nas mesmas condições. Mas a verdade é que a lei trata o trabalhador avulso como categoria diferenciada. E consta, inclusive, dessas anotações que a remuneração ela é bem superior à dos demais empregados. Entretanto, a formatação que o relator deu, com esse acréscimo a que se refere o ministro Alexandre de Moraes, efetivamente seja que se aplique o princípio da isonomia, porque também o princípio da isonomia admite que se faça diferenciações, mas se estão exatamente nas mesmas condições, a moldura do artigo 7º evita que haja esse tratamento diferenciado de gratificar uns e não gratificar outros. Muito embora o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, não estenda ao trabalhador avulso o pagamento em dobro de remuneração por férias concedidas. A própria Justiça do Trabalho faz essa distinção, mas com as modulações qualitativas que o relator o fez e que foram repisadas pelo ministro Alexandre, eu acompanho Sua Excelência. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também cumprimento as sustentações orais que foram feitas na última sessão e que esclareceram dados, incluído este que o ministro Alexandre anotou agora e que já foi tratado pelo ministro relator, no sentido de que, eventualmente, há trabalhadores que estão não nas mesmas atividades do trabalhador, do estivador, do portuário, mas que está em serviço administrativo. Parece-me que é esta a anotação feita por Vossa Excelência. Eu também estou acompanhando, presidente, a conclusão do ministro relator, no sentido de aplicar o princípio da isonomia, tal como previsto no artigo 5º, inciso 2 e artigo 7º, inciso 30 da Constituição, no caso específico, e, portanto, as inteiras na mesma direção do voto do ministro relator. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, essa matéria já foi, a meu ver, bem esclarecida antes do voto do eminente relator, que traz novos subsídios e também me convencem a acompanhá-lo, no sentido de que o adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei 4860 de 1965 se aplica apenas aos portuários que trabalham em portos organizados, não podendo ser conferida aos que operam em terminal privativo, que estão sujeitos a outro regime legal. No entanto, sensível ao adendo que fez o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o princípio de da isonomia previsto na Constituição, aliás, universalmente reconhecido, deve e pode e deve sim aplicar-se àqueles que trabalham exatamente nas mesmas condições, eu acompanho o relator com as achegas agora trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Eu também, com as questões feitas agora, ministro Alexandre, acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Peço vista, presidente. Proclamo que, após o voto do relator, no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Feito com sustentações orais, seguindo a sequência numeral da pauta, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ação direta de inconstitucionalidade 5.874, procedente do Distrito Federal, sendo requerente Procuradora-Geral da República, interessado Presidente da República, há vários amicus curiae inscritos, sendo que pela Defensoria Pública da União está o Dr. Gabriel Faria Oliveira,
Pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, doutora Alessa Pagan Veiga. Pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Lorival Carriello. Pela Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Alberto Pavi Ribeiro. Pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, doutor Maurício Stegman Dieter. Pelo Amicus Curiae, Instituto de Garantias Penais, IGP, o doutor Marcelo Turbay Freiria. Pelo Amicus Curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, doutor Fábio Tofik Ciamonte. Procuradora-Geral também. E a Procuradora-Geral também fará uso da palavra. Então, eu passo inicialmente ao eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para o seu relatório. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Procuradora-Geral da República contra diversos dispositivos do Decreto 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que concedia indulto natalino, comutação de penas e dá outras providências. São impugnados o artigo 1º, inciso 1, o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, e os artigos 8º, 10 e 11. Por violação, diz Sua Excelência, a diversos dispositivos da Constituição. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o decreto que concede indulto natalino e comutação de penas, sustenta ela que o decreto que concede indulto natalino e comutação de penas, 1. A condenados que cumpriram frações muito pouco significativas da pena, que variam entre 1/6 e 1/5 do total. 2. A condenados que já foram beneficiados por legislação criminal e não se encontram em situação de encarceramento. 3. A pena de multa. 4. A casos que sequer foram julgados em definitivo, que essas concessões afrontam os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena e da proibição à proteção insuficiente, além da vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre o direito penal. Alega ainda a Procuradora-Geral da República que a competência do Presidente da República para conceder indulto deve adequar-se às finalidades constitucionais de prevenção, repressão e proteção de bens jurídicos relevantes, não lhe sendo legítimo editar norma descriminalizante. Ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade, a ministra Carmen Lúcia, na ocasião exercendo a presidência do Supremo e atuando durante o recesso forense, deferiu a medida cautelar e suspendeu os efeitos de todos os dispositivos impugnados. A decisão adotou o fundamento de que o decreto de indulto, o decreto 9.246 de 2017, foi editado com desvio de finalidade para esvaziar a jurisdição penal e converter o indulto em, abro aspas, benemerência sem causa, fecha aspas. A ministra presidente também reconheceu ofensa aos princípios da separação dos poderes e da vedação da proteção insuficiente, consignando que os dispositivos impugnados pareceram substituir a norma penal garantidora da eficácia do processo, afrontando a finalidade e superando os limites do indulto. Em suas informações, a Presidência da República afirmou que a concessão de indulto representa ato discricionário, não cabendo ao Poder Executivo reavaliar o juízo de conveniência e oportunidade do chefe, não cabendo ao Poder Judiciário, reavaliar o juízo de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo, notadamente por se tratar de norma benéfica aos condenados. Sustentou também a Advocacia Geral da União que o caso não representa afronta ao princípio da separação de poderes, mas exercício de controle recíproco
na forma do artigo 84(12) da Constituição. Além disso, ainda segundo a AGU, o indulto não violaria o princípio da individualização da pena, já que não revogou as sanções abstratamente previstas para os diferentes tipos penais ou reforma as aplicadas em casos concretos. Quanto ao princípio da proporcionalidade, alegou que o abrandamento dos requisitos para a concessão de indulto vai ao encontro da decisão cautelar proferida na ADPF 347. Postularam ingresso no feito na qualidade de amicus curiae as defensorias públicas da União, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Minas Gerais, a de diversos estados reunidos sob a denominação de Grupo de Atuação da Estratégia da Defensoria Pública nos tribunais superiores, a Associação dos Advogados Estagiários do Rio de Janeiro, a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto de Garantias Penais, a Conectas Direitos Humanos e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Ao fim do recesso, proferi decisão em que ratifiquei na íntegra os termos da medida cautelar deferida pela ministra-presidente, antecipei de maneira sintética os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciei os pedidos de intervenção como amicus curiae e requeri a inclusão do feito em pauta para referendo da cautelar. Em 12 de março de 2018, proferi nova decisão monocrática com o objetivo de especificar as hipóteses em que o indulto poderia ser concedido, com fundamento nos dispositivos impugnados nesta ação. Na ocasião, havia passado quase 3 meses desde a concessão da medida cautelar pelo presidente e, devido ao congestionamento da pauta do plenário, a matéria não pôde ser incluída em pauta para julgamento. Diante de relevantes informações trazidas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que postulou a adoção de soluções que permitissem a concessão do benefício em algumas hipóteses, de forma a se diminuir a pressão dentro do sistema penitenciário, convenci-me da necessidade de antecipar a decisão que desejava previamente submeter ao plenário. Eu proferi decisão admitindo os amicus curiae já nominados por Vossa Excelência, presidente. Portanto, trata-se de impugnação do decreto de indulto formulado pela Procuradoria-Geral da República, em que a eminente ministra Carmen Lúcia suspendeu parcialmente o decreto de indulto. Posteriormente, eu fiz um recorte para permitir a aplicação deste decreto a determinadas situações. Os amicus curiae foram admitidos e acho que é informação suficiente para as sustentações orais. Agradeço ao ministro Luiz Roberto. Falará inicialmente pela requerente a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhor relator, ministro Roberto Barroso, senhoras e senhores ministros, prezados representantes dos amicus curiae, senhores advogados, alunos e servidores. No exercício de minhas atribuições como Procuradora-Geral da República, ajuizei esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, para arguir a invalidade de 5 dispositivos do Decreto 9.246, que no ano passado, ao final do ano, concedeu indulto e comutação de penas. Submeti ao plenário desta Corte o exame da possibilidade de controle do decreto de indulto, à conta de que, em um Estado de Direito, não há poderes absolutos e a jurisdição constitucional deve exercer o controle de atos normativos que ultrapassem seus limites, sejam esses formais ou materiais. Estava particularmente preocupada com a concessão de indulto nos moldes feitos no decreto de 2017
ciente de que uma medida dessa natureza interfere diretamente com a jurisdição penal, com seus efeitos e tem reflexos diretos na confiança e na credibilidade do sistema de administração de justiça. Entendi que, no caso concreto, houve uso excessivo das prerrogativas presidenciais estabelecidas na Constituição e sustentei que os dispositivos questionados usurparam competência do Poder Legislativo para editar normas de direito penal, violaram a separação de poderes, a garantia da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade na dimensão da vedação de proteção deficiente a bens jurídicos. Além disso, entendi que ensejaram a percepção de impunidade e de insegurança jurídica, desfazendo a igualdade na distribuição da justiça. Indulto e comutação de penas constituem importantes mecanismos de política criminal, voltados a atenuar possíveis excessos e incorreções legislativas ou judiciárias em prol da reinserção e ressocialização de condenados que façam jus a esta medida. Embora o exercício da atribuição de indultar associe-se a um juízo político de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo Federal, tal exercício não está imune, no meu entender, ao controle de constitucionalidade. Como todos os atos estatais, os atos concessivos de indulto devem necessariamente guardar observância a princípios e limites previstos na própria Constituição. Conclusão lógica, portanto, é a de que a competência para conceder indulto não tem caráter absoluto nem ilimitado. Não constitui, não poderia constituir mero instrumento de anulação da jurisdição penal e era nesses limites que situei a petição inicial. Na ação ajuizada, demonstrei que os dispositivos impugnados são anômalos se comparados com regramentos contidos em decretos de indulto editados em anos anteriores. Entendi que o uso da prerrogativa presidencial laborou em desvio de finalidade, de modo distinto ao que se pode colher das próprias informações prestadas pelo Presidente da República. Em se tratando de exercício de função excepcional, a concessão de indulto deve se fundar em critérios de política criminal compatíveis com a natureza humanitária deste Instituto. Não era o caso do decreto impugnado. Sem justificativa minimamente razoável, este decreto, a meu ver, ampliou desproporcionalmente os benefícios e criou um cenário de impunidade no país. Reduziu em 80% o tempo de cumprimento da pena aplicada, extinguiu penas restritivas de direito, suprimiu multas e o dever de reparar o dano pela prática de crimes graves. E, por esta razão, os dispositivos questionados deste Decreto 9246, a meu ver, vulneraram ao seu tempo os artigos 2º, 5º caput e incisos 42, 46 e 54 e artigo 22, inciso 1 da Constituição da República. Estes são preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, que consagram a divisão funcional dos poderes, a individualização da pena, a reserva de lei federal em matéria penal e a vedação da proteção deficiente de bens jurídicos. Relativo ao primeiro tópico, o tópico da separação de poderes e da proibição de usurpação de funções legislativas e judiciais, sustentei que o artigo 1º, inciso 1 deste decreto impugnado, além de não estabelecer o quantum máximo de pena aplicado para a obtenção do indulto natalino, conferiu benefício a condenados que cumpriram apenas 1/5 da pena, inclusive penas restritivas de direito, após terem sido processados e julgados de acordo com critérios constitucionais de individualização e dosimetria da pena pela prática de crimes previstos em lei. Ao suprimir a quase totalidade da pena de condenados por crimes de alto dano social, o Decreto 9246, no meu entender, ultrapassou os limites de política criminal, restringiu
a atividade jurisdicional, esvaziou a sua atividade e usurpou competência legislativa em matéria penal, em uma quase abolício criminis. Nessa medida, afrontou o princípio constitucional da separação de poderes. Não é demais enfatizar que, ao não delimitar a espécie de crime, o decreto extingue a punibilidade de executores de crimes extremamente graves no atual contexto político e histórico da sociedade brasileira, como é o caso dos crimes de corrupção, de peculato, de lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, criação e participação em organização criminosa, dentre outros. Este ato normativo, nesta medida, elasteceu a abrangência do indulto, a ponto de ensejar a impunidade por crimes graves de alto potencial ofensivo, pelos quais houve condenação com base no devido processo legal. E mais, da forma como realizado, o ato normativo não teve a finalidade desencarceradora que sua exposição de motivos acentuava. Na verdade, ele isentou de responsabilização penal agentes que cumpriram tão somente 20% da sentença condenatória, sem qualquer outro tipo de salvaguarda, seja em relação ao limite da pena imposta, seja em relação ao pagamento de multa, dispensado pelo artigo 10 do mesmo decreto, ou seja em relação à obrigação, que considero ser de todos, de ressarcimento dos danos causados, seja em relação à substituição de penas alternativas. Ao conceder indulto desta maneira, de forma genérica e abrangente, extinguindo 80%, ou seja, 4/5 da pena dos condenados devidamente sentenciados, segundo os parâmetros constitucionais e legais vigentes, o decreto de indulto desconsiderou a individualização da pena e suprimiu o exercício de funções típicas do Poder Judiciário, a essência da jurisdição penal. A evidenciar esta afirmação, verifica-se que, a partir do seu artigo 11, a norma chega a prever a concessão de indulto, mesmo em hipóteses em que não houve condenação definitiva, em casos em que estavam pendentes os recursos da acusação, que, em princípio, podem levar ao aumento de penas e até mesmo à modificação de tipos e de regimes de cumprimento de penas que haviam sido fixados nas instâncias judiciais anteriores. O decreto suprimiu, assim, e desse modo, o fim útil destes recursos. Por um ato desta natureza, esvaziou-se o direito de estar em juízo e a própria jurisdição almejada. Por outro lado, a concessão excessivamente extensiva, ampliativa e generosa, feita neste decreto de indulto, equiparou este instituto ao de uma norma penal descriminalizante. Cabe ao Poder Legislativo editar normas que definam condutas penalmente relevantes, descriminalizem ou anistiem condutas penalmente puníveis, o que faz o Poder Legislativo com base em critérios finalísticos adequados à política criminal. A competência constitucional de indultar, no entanto, não confere ao Presidente da República a prerrogativa de suprimir injustificadamente condenações penais. O chefe do Poder Executivo não tem, a meu ver, a competência constitucional para legislar sobre matéria penal e não pode, por essa razão e nessa extensão, extrapolar os limites da finalidade do indulto e estabelecer parâmetros incompatíveis com o princípio da proporcionalidade, o que acaba por se equiparar à descriminalização de condutas penalmente relevantes. Um outro tópico abordado na petição inicial dessa ação direta é a afronta ao princípio da proporcionalidade por intermédio da proibição de proteção deficiente. O perdão amplo e restrito de pessoas que já foram julgadas e condenadas pelo Poder Judiciário, ainda no início do cumprimento das respectivas penas, afronta o princípio da vedação à proteção deficiente de bens jurídicos, que é uma das
importantes dimensões do princípio constitucional da proporcionalidade, derivado das cláusulas do devido processo legal na sua concepção substantiva, tal como está inscrito no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. O decreto 9246, nestes dispositivos questionados, violou a garantia da proporcionalidade na faceta de vedação à tutela insuficiente dos bens jurídicos relevantes para a sociedade, porque deixou sem proteção da lei penal valores como a moralidade administrativa, a rigidez da conduta dos agentes públicos e o próprio patrimônio público, que, uma vez usurpado de forma ilícita, caracteriza tanto os crimes de corrupção quanto dá ensejo ao crime de lavagem de dinheiro. Não se desconhece a situação gravíssima do sistema prisional brasileiro, que sofre com expressivo déficit de vagas, como também sabe-se da importância do indulto por motivações administrativas e, sobretudo, o indulto que tem por motivação, por razão, motivos humanitários. Todavia, não se pode admitir ato do poder público praticado sem a mínima razoabilidade, destinado a beneficiar réus que mal iniciaram o cumprimento da pena ou que nem mesmo tenham sido definitivamente processados. A inadequação redunda em uma punição inócua, sem atendimento a nenhuma das finalidades da pena e desfaz toda a essência da jurisdição penal. Não se ressocializa, não se dissuadem novas práticas, ao contrário, passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando, vez que a resposta do sistema de administração de justiça, na forma como encetada neste decreto, acaba sendo débil, desproporcional à gravidade da prática e, sobretudo, desproporcional ao tamanho da sentença determinada pelo Poder Judiciário. Enfatizo que, diversamente do que afirmado pela Presidência da República, o Decreto 9246 não se limitou a reproduzir regras de decretos anteriores. O seu artigo 1º, inciso 1, estendeu de forma desproporcional e abrangente os benefícios, conforme o quadro demonstrativo que fiz preparar e anexei à petição inicial. Houve o intuito inequívoco de alcançar condenados por crimes contra a administração pública, notadamente os crimes de corrupção e de peculato, os quais não vinham sendo beneficiados de tão generosa em anos anteriores. De resto, a existência de regras similares em decretos de indulto editados em anos anteriores em nada pode justificar as inconstitucionalidades apontadas na petição inicial. E é por todas essas razões que reitero o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos apontados na petição inicial relativos a esse decreto 9246 de 2017. Muito obrigada. Agradeço à senhora Procuradora-Geral da República. E são 7 amicus curiae inscritos, então farei a dobra do tempo e a divisão do tempo. Daria um tempo quebrado, então eu vou estender um pouquinho para ser 5 minutos para cada qual dos que irão falar pelos amicus curiae. Chamo então à tribuna, pela Defensoria Pública da União, o Dr. Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público Geral Federal. Já está indo embora, está chutando. Vai inverter? Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu queria saber se seria possível fazer a inversão da ordem, porque a MB é a única entidade que compareceu para sustentar a inconstitucionalidade, tal como a PGR. Aí daria um seguimento às sustentações daqueles que defendem a tese oposta. Apenas inversão, com o mesmo tempo. É que a Corte tem deliberado no sentido de que não há teses para o amicus curiae, não é amicus da tese, é amicus da Corte. Perfeito.
Então, temos... Pelo que eu entendi, senhor presidente, é que são amigos de polos da relação processual diferentes. Amigos do autor e amigos... É apenas para dar continuidade à mesma tese proposta pela PGR e depois veriam Mas eu vejo que não há discordância em relação aos... Então, doutor Alberto Pavia, até por economia processual e eficiência, Vossa Excelência já está na tribuna, então, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Alberto Pavia Ribeiro, com a palavra. Eminente presidente, eminentes ministros, eminente procurador-geral da República. A AMB tem consciência de que a tese proposta pela Procuradora-Geral da República enfrenta a jurisprudência dessa Casa, que é no sentido de que o indulto é amplo e restrito. Mesmo assim, mesmo diante dessa jurisprudência, a AMB vem para defender exatamente a possibilidade de ser acolhido o pedido com relação à restrição do poder discricionário do presidente. Para a AMB, a tese precisa ser acolhida porque não há como aceitar, em pleno século XXI, diante do Estado democrático de direito, com as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, depois do acusado ser processado e julgado em até 4 instâncias, possa se cogitar de ironia das penas impostas por atacado para justificar o indulto de forma ampla, sem qualquer limitação legal. O Estado brasileiro gasta tempo e dinheiro para apurar os fatos e impor a sanção adequada. Gasta com a polícia, gasta com o Ministério Público, gasta com a Defensoria Pública e gasta com o Poder Judiciário. E aí, de uma penada só, um número indeterminado de sanções criminais são alteradas por ato do Presidente da República. Há de ter um limite e a PGR propõe um limite, o da pena mínima prevista em lei. Pois bem, o eminente ministro Marco Aurélio sempre alerta a possibilidade de o chicote mudar de mão. Essa afirmação vem a calhar para esse julgamento. No caso sob exame, cogitou-se de um possível desvio de finalidade com relação a esse indulto. A AMB não vai a tanto. Mas é possível imaginar que, no futuro próximo, o presidente da República não queira reeditar indultos como tais. Queira fazer indultos com outra finalidade, com a finalidade de eximir da pena eventuais policiais que tenham, no exercício da função, praticado o crime de homicídio. Isso é factível, é possível. Nessa hipótese, haverá essa corte de, no futuro, diante de um questionamento, afirmar que o presidente da República poderá conceder um indulto dessa natureza também? Terá amplo direito com relação a isso, discricionariedade absoluta com relação a isso? Se sim, então será o caso de julgar essa ação improcedente. Agora, se não, será o caso de julgar a ação procedente, também no dia de hoje. Mas a AMB trouxe uma outra questão complementar para a hipótese dessa corte não querer julgar a ação procedente. É que o indulto estaria sendo aplicado em determinadas hipóteses, como a dos apenados que fizeram colaboração premiada. Para a AMB, esses que fizeram colaboração premiada praticaram um negócio com o Estado. Se praticaram um negócio com o Estado, houve um acordo, eles já foram beneficiados com a colaboração premiada. E se já foram beneficiados, não há razão para o indulto alcançá-los. Então, com essas brevíssimas considerações, a AMB requer que seja acolhido o pedido da PGR, ou, se não for acolhido, pelo menos que sejam afastados do alcance desse indulto aqueles apenados que receberam benefício de colaboração premiada. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Pavia. Passo a palavra, então, ao doutor Gabriel Faria Oliveira, defensor público-geral federal, e falará pela Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Roberto Barroso, os demais ministros, doutora Raquel Dodge, advogados, colegas defensores, alunos, a DPU de pronto vem marcar uma posição, presidente, no sentido de postular a improcedência da ação declaratória. Isso, primeiramente, por entender
que, sabidamente, a massa carcerária brasileira é sabidamente pobre e o decreto de indulto ele se aplica a essa grande massa carcerária sabidamente pobre. É certo que se politizou um pouco o debate do indulto por conta da Operação Lava Jato. E aí eu citaria aqui um estudo que o professor jornalista Ricardo Baltazar, da Folha de São Paulo, fez, no sentido de que dos 22 condenados até então da operação, apenas um seria o beneficiado efetivamente pelo decreto de indulto. Um outro ponto importante, o mapa de encarceramento do Brasil do ano de 2015 apontou que entre 2008 e 2012 apenas 0,4% da massa carcerária correspondia a crimes contra a administração pública. O restante são, na sua grande maioria, pessoas pobres relacionadas a crime de tráfico, de furto, entre outros. A Defensoria Pública defende e postula a defesa da competência do presidente, da competência discricionária do presidente da República para a edição do decreto de indulto. Esse Supremo tem jurisprudência, e aí citaria a medida cautelar em ADI 2795, da relatoria do ministro Maurício Correia, ratificando essa discricionariedade por parte do presidente. A flexibilização agora, eu levantaria uma reflexão ao plenário do Supremo, permitiria a flexibilização outrora. Então, no ditado popular, onde passa um boi, passa uma boiada. Se a gente flexibilizar o decreto no presente momento, a todos os decretos de indulto futuros haverá contestação judicial, seja pelo meio do controle abstrato, seja pelo meio do controle concreto. Especificamente em relação ao inciso 1 do artigo 1º, no que diz respeito a 1/5, o que o decreto fez foi sair de 1/4, 20% da pena e ir para 1/5, 25% da pena e foi para 1/5. E as razões de proceder, ao ver da Defensoria Pública da União, são lógicas. Por quê? Primeiro, a DPF, o próprio Supremo, na DPF 347, reconheceu a inconstitucionalidade do estado de coisas do sistema de cumprimento de pena. Segundo, a nossa massa carcerária saiu de dezembro de 2014 de 622 mil presos para junho de 2016 para 726 mil presos. Isso, claro e evidente, demonstra a necessidade de uma política de desencarceramento. O próprio ministro relator, o ministro Roberto Barroso, no RE 580-252, faz a sugestão da aplicação de remissão de 1 dia de pena para cada 3 a 7 dias cumpridos nesse sistema de inconstitucionalidade de coisas. De um outro lado, em relação à pena restritiva de direitos, o Supremo tem precedentes da mesma forma, inclusive afetados à repercussão geral. Citaria o RE 658 da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde se admitiu a concessão de indulto abrangendo todas as espécies de sanção penal, inclusive a medida de segurança, inclusive as medidas restritivas de direito. E não teria sentido, num ato de benesse do presidente da República, nós imaginarmos que o presidente pode dar uma benesse a uma pena de prisão, mas não pode dar uma benesse à restritiva de direitos. Ora, quem pode o mais, em tese, pode o menos. Esse reconhecimento, inclusive da aplicação em medida em restritiva de direito, foi reconhecido no RE 928-26 da relatoria do ministro Fachin e no RE 991-265 da relatoria do ministro Barroso. A última questão que eu faria, presidente, um registro de que num crime afeta a Defensoria Pública da União e a Justiça Militar da União, que é o de deserção, a única medida de clemência e despenalizadora aplicável é o decreto de indulto, porque não cabe nem restritiva de direito e nem suspensão condicional do processo. Então, a Defensoria vem reiterar o seu pedido para reconhecer a constitucionalidade do decreto e a improcedência da ADI. Agradeço ao doutor Gabriel Faria Oliveira. E agora, pelo amicus curiae, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Pedro Paulo Lorival Carriello. Estava ansioso para falar.
Sempre bom ouvi-los, os advogados e os defensores. Agradecido pelo retorno. Podemos? Excelentíssimo senhor presidente do STF, ministro Dias Toffoli, é sempre bom voltar a essa casa e voltar a essa casa sempre com a ideia da discussão da liberdade, da possibilidade, isso eu acho que é algo da nossa natureza. E hoje se viu aqui que até os juízes precisam de bons advogados, como aconteceu com o representante da Associação do Ministério Público. E, de certa forma, nós, defensores e advogados, também precisamos de bons juízes. Então, essa relação de reciprocidade, ela vem a desaguar nesse processo. E esse processo, hoje, ele nessa ação direta, ministro Barroso, digníssimo relator, ele vem, de certa forma, lembrar um pouco um fato histórico. 49 anos antes de Cristo, quando o famoso Júlio César atravessou o Rubicão. Até que ponto, até que ponto o STF, hoje, ou o presidente da República, quem atravessou o Rubicão? Quem pode fazer o quê? É o ato que deságua hoje, digníssima representante do Ministério Público, Dodge. O Dodge quer, evidentemente, calcado numa linha, ideia de segurança jurídica, na ideia de necessidade de um interesse social maior, quer que o Supremo aqui atravesse a praça e discuta sobre esse ato presidencial. Por outro lado, nós, advogados, defensores, entidades, saber até que ponto, ministro Gilmar, até que ponto esse ato é um ato político, esse ato é passível de controle, até que ponto há uma discricionariedade nesse ato de decidir do presidente da República, que é um ato que faz parte de sua política pública. E aí eu começo, seria função do meu tempo, é necessário lembrar que o Supremo Tribunal Federal já discutiu essa matéria numa famosa ação direta de inconstitucionalidade 27/95, e lá, por unanimidade, se afirmou que não pode ser considerada ofensiva ao direito social, à segurança, a edição de um indulto. E fez isso, tendo como único limite, uma única barreira, seria inconstitucional, portanto, a produção de um ato normativo, que é um ato extremamente político do Poder Executivo, quando ele adentrasse em crimes hediondos ou afins. Tirando isso, essa casa, através de uma liminar deferida pelo ministro Imal Galvão, em 2002, que depois foi ratificada pela unanimidade do plenário, que essa casa disse, aí sim, na época, na lavra do ministro Maurício Correia, o indulto, modalidade de graça, como elementar, insere-se no exercício de poder discricionário de clemência que detém o chefe do Poder Executivo. Evidenciar instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos condenados, a que ele faça um juiz, seguindo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Inaceitável para entender desta forma que haja colisão entre o caput do artigo 6, que é a ideia de segurança, direito social, e o inciso 12 do artigo 84. Então, com todas as vênias, os fins almejados pela ação direta da digníssima representante do Ministério Público Federal já foi enfrentado nessa casa, e que essa liminar foi referendada por esse plenário. Evidentemente, era uma outra composição, que depois essa ação acabou perdendo objeto, porque o indulto, quando foi julgado, já veio outro. Prossigo. O nosso ministro relator, ministro Barroso, no indulto, comutação de execução da pena número 12, disse claramente, reconhecendo o indulto, e disse, me permita aqui, ministro Barroso, considero próprio registrar que o ato normativo em análise segue o padrão usual, praticado de longa data, conforme também observado pela PGR. Trata-se de fórmula que, na verdade, vem sendo observada desde 98, com pequenas variações próprias de caráter discricionário inerente à política criminal que justifica a concessão do indulto. E é necessário, em função do tempo, afirmar que há outras decisões do ministro Celso Mello, no HC 82/296, e dizer o seguinte: até que ponto podemos analisar, podemos permitir
que, dentro de uma atividade jurisdicional de controle, que é natural, da separação de poderes, do controle dos atos normativos, até que ponto os senhores poderão, de forma harmoniosa, independente, reverter os critérios subjetivos e objetivos aos adotados pela concessão do indulto, aos casos por eles especificados no exercício dessa competência privativa do Presidente da República. E aí encerro e faço uma provocação. Imaginem os senhores, se em dado momento, não vou passar 30 segundos, presidente, em dado momento, no indulto futuro, se vai ter indulto, eu não sei, mas que viesse os amigos da Corte postular a essa Suprema Corte que o indulto, que os senhores ampliassem o indulto, por exemplo, uma política de cotas. Uma política de cotas. Então, saber se até que ponto o STF, na sua ação afirmativa, tem homenagem ao dia de ontem, poderia ele, afinal de um bom interesse, ampliar o indulto, dando àqueles negros... Doutor Lorival. Por não, é isso, peço mil desculpas, mas importante essa afirmação. Agradeço a Vossa Excelência. 5 minutos. Agradeço sempre a combativa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, chamo à tribuna a doutora Alessa Pagan Veiga, defensora pública daquele Estado. Minas Gerais. Excelentíssimos senhores ministros, estou aqui também representando o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas, que compõe 11 defensorias públicas estaduais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer dados como amicus curiae, numa ação tão cara aos assistidos da Defensoria Pública. Bom, eu fiz um estudo de todas as exposições de motivos dos ministros da Justiça de 96 até 2015 e verifiquei 3 pilares dos decretos do indulto. O primeiro é a periculosidade, o segundo é o não cumprimento do Estado pelos direitos da Lei de Execução Penal. O terceiro é o número crescente de presos. Lembrando aqui que, em que pese o Brasil não ser o maior encarcerador entre 100 mil habitantes, é um dos que mais tem a linha crescente de encarceramento. Enquanto os Estados Unidos aumentaram apenas 14% de presos, o Brasil aumentou 170%, de 2000 a 2015. O que me preocupa na ação direta de incondicionalidade são 2 pontos essenciais. A primeira fala é que o indulto de 2017 seria o mais generoso numa escala ascendente de generosidade. Seria menos criterioso e mais abrangente. E a segunda questão é que o indulto teria um caráter humanitário, que permite exonerar das prisões os doentes mentais, os velhos, as mulheres. E é sobre esses pontos que eu gostaria de tratar hoje. A questão do caráter humanitário, o indulto ele nasceu em 1824 e ele sempre teve a natureza jurídica de clemência e não questão de doenças graves e idosos. Essas questões são recentíssimas. O indulto de doença grave ele nasceu em 1983 com Figueiredo. O tetraplégico nasceu apenas em 1998. Os idosos em 1980 e os menores de 21 e mães em 1982. Então, isso significa que o caráter humanitário era de pura e simples clemência e não a questão de doentes e idosos. O segundo ponto é a questão de ser mais generoso ou não. O indulto de 2017 ele não é o mais generoso numa escala de generosidade. Quanto às penas restritivas de direito, que é um dos pontos tocados pela Procuradora-Geral da República, ele é igual aos anteriores. Nós tivemos permissão expressa de restritiva de direito de 99 a 2002 e de 2009 a 2015. São 11 decretos com permissão expressa após 88. Lembrando que o Supremo já decidiu no recurso extraordinário 628658, com repercussão geral, que a competência privativa do presidente é para sanções penais, inclusive para medida de segurança. Então, por que não a pena restritiva de direito, que é uma sanção penal? Quanto à multa ela surgiu em 1947, com Eurico Gaspar Dutra. Os decretos de 2008 a 2015 e 2017 possibilitaram expressamente o indulto da multa. Então, nesse ponto, o decreto também não é mais nem menos abrangente, ele é idêntico aos anteriores.
Quanto ao regime aberto e livramento condicional, em 1864, nós tínhamos previsão de indulto de contravenção. E em 1946 em diante, de prisão simples. Então, por óbvio, o regime aberto sempre foi previsto e sempre foi possível o indulto. De 1976 a 82, para que Vossas Excelências tenham uma ideia, se a comutação implicasse em livramento condicional ou soltura, a pessoa teria direito a indulto sem cumprimento de nenhum requisito objetivo. Então, com certeza, o decreto de 2017 não é o mais generoso. De 88 em diante, nós não tivemos vedação nenhuma regime aberto e livramento. Pelo contrário, os decretos eles seguiram uma linha de ser mais abrangente para regimes menos gravosos. Quanto à questão do cumprimento de 1/5 da pena, ele foi restrito para crimes sem violência. Essa diferenciação nunca foi realizada em decretos anteriores. Nós tínhamos indultos especiais para crimes sem violência, mas nunca uma diferenciação de com violência e sem de violência. Então, é impossível fazer uma escala, uma linha, comparando com os decretos anteriores, porque eles não fazem essa divisão. Só lembrando aqui, estou acabando, de 98, 99, 2000, 2001 e 2002, bastava o sentenciado ingressar no regime aberto e estar no regime aberto há 1 ano, que ele teria direito ao indulto sem nenhum cumprimento de requisito objetivo, nenhum. Então, 2017, ele exige 1/5. De 2011 a 2015, quem tinha pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito só precisava cumprir 1/6 da pena, e hoje ele tem que cumprir 1/5. Crimes contra o patrimônio, ele precisaria cumprir 1/6 da pena, que é um crime sem violência e é o objetivo do decreto de 2017. Hoje, ele tem que cumprir 1/5. Então, hoje, ele cumpre mais do que nos decretos anteriores. Lembrando que o decreto do Michel Temer de 2017, ele teve em consideração a não considerar crimes graves, com penas ininterruptas de 15 anos, que sempre existiu nos decretos. Só terminar essa frase. Cumprimento de 15 anos, chacina da Candelária, nós tivemos um indulto porque é uma pena altíssima, ele cumpriu 15 anos. O decreto de 2017 tirou essa previsão. Então, ele não é o mais benéfico. Em alguns pontos, ele é extremamente mais restritivo que os outros. Ele foi mais benéfico para crimes sem violências, sem gravidade, levando em conta a população carcerária. Obrigada. Agradeço a doutora Alessa Veiga. E agora passo a palavra pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, ao Dr. Maurício Stegmann Dieter. Dieter, presidente. Dieter. Prazer e o privilégio de ter sido meu aluno. Isso obriga os professores a conhecerem pela chamada esses sobrenomes tão típicos da região sul, né, professor? Bom, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ilustre presidente, ministro José Dias Toffoli, e já que também estamos entre professores e sob uma presidência das arcadas, eu quero estender meu cumprimento aos meus colegas professores do Largo São Francisco, ministro Alexandre Moraes, ministro Lewandowski, é um prazer estar aqui também na companhia dos estudantes, advogados, defensores públicos, diante da ilustre Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, e dirigindo-me agora ao ministro Luiz Roberto Barroso, enfim, que relata essa ADIM, na qual se sustenta a hipotética inconstitucionalidade do indulto natalino do ano passado. O IBCCRIM aqui apresenta apenas considerações, ele é amicus curiae, ele apresenta ponderações sobre as teses que foram apresentadas e, portanto, considerando a exiguidade do tempo, eu vou apresentar essas teses na mesma medida em que apresento a análise que o Instituto, pela sua coordenação de amicus curiae, foi capaz de realizar. A primeira tese de violação ao princípio de separação dos poderes, enfim, ela não encontra respaldo, considerando que é um ato discricionário, com a única baliza que existe legal hoje na Lei dos Crimes Hediondos, e teremos que perguntar, então, sobre a própria constitucionalidade da Lei dos Crimes Hediondos ao restringir o que a Constituição não restringe, mas é, de qualquer forma, um ato privativo do Presidente da República, conforme artigo 84, inciso 12 da Constituição, e não seria autorizada qualquer forma de restrição pelo Poder Judiciário
carcerário, senão para questionar se algum caso específico no exame concreto está ou não submetido aos requisitos objetivos e subjetivos definidos no decreto de indulto. Não é o que se faz aqui, criando-se um precedente que o IBCCRIM avalia como bastante perigoso. Não é verdade o argumento de que se inova em matéria penal, evidentemente, considerando que o indulto é um mecanismo de política criminal dentro de um sistema maduro e democrático de freios e contrapesos, ele vai incidir sobre matéria penal, mas não há nenhuma inovação legislativa, ele não cria normas penais completas ou incompletas, de maneira que é simplesmente equivocado afirmar que ele dispõe de matéria penal, usurpando o poder do Poder Legislativo, que poderia aí sim, talvez, numa discussão legal futura, estabelecer alguns parâmetros para poder balizar o exercício dessa prerrogativa privativa da Presidência da República. Considerando o contexto do sistema carcerário brasileiro, algo já foi mencionado pelos ilustres defensores públicos, eu gostaria de lembrar a esse plenário que esse é o maior crime contra a humanidade em curso no país. O maior crime contra a humanidade em curso no país, o horizonte ético do sistema de justiça criminal, é a barbárie do sistema carcerário brasileiro. E, considerando um prognóstico possível, razoável, do que nos espera em termos de indultos presidenciais pelos anos seguintes, acho que não seria um momento político de fazer qualquer restrição ao indulto que se deve restringir por si só no exercício da Previdência futura. Um ponto que interessa muito à comunidade científica, e eu faço questão de mencionar porque ele tem sido mencionado de maneira reiterada por essa Corte, é a referência ao Unter Massif Verbot Prinzip, ao princípio da proteção de insuficiência ou de proteção deficiente. Esse princípio está, de acordo com o critério analítico científico do IBCCRIM, sendo utilizado de maneira equivocada. A proibição de insuficiência só serve em direito penal para olhar para a criminalização primária, isso é, para definir a seleção dos bens jurídicos que estarão amparados por sanção criminal. Ela não pode, de maneira alguma, ser mencionada, o princípio da proteção da insuficiência, para operar a máquina punitiva para determinar a criminalização secundária, isso é, utilizar as agências do sistema de justiça criminal contra certos alvos de operações com nome de fantasia, que tem sido a constante, na mobilização do olhar do judiciário para a flexibilização das regras e garantias penais que acabam desaguando no atacado da clientela preferencial do sistema de justiça criminal. Quanto à alegação do desvio de finalidade, que é uma acusação gravíssima de dizer que um ato da presidência foi feito sob desvio de finalidade sem indicar concretamente como esse desvio se fundamentou, se alguém comprou esse indulto, se alguém encomendou esse indulto, se é uma troca escusa de favores. Pelo contrário, a alegação de que houve desvio de finalidade foi feita numa alegação de imoralidade genérica, como se pudéssemos interpretar o sentimento do povo brasileiro como parâmetro de moralidade para decidir atos que tratam de garantias penais e processuais penais. Acho que quando os tribunais ouvem a voz da rua e silenciam a da Constituição, o Estado de Direito e o próprio fundamento da autoridade do Poder Judiciário se corrói. O direito é frequentemente contraintuitivo e contra-majoritário. Ele serve precisamente para antagonizar com a opinião pública e garantir o direito das pessoas, mesmo daquelas que são humilhadas publicamente em função de operações de criminalização seletiva. Para encerrar, considerando que a ilustre defensora que aqui me antecedeu mencionou de maneira exaustiva que também é falso o argumento de que esse é um decreto incomumente generoso, não é. Tivemos na história do Brasil decretos muito mais generosos nesse sentido. Eu gostaria apenas de mencionar que não se deveria, a essa altura, sacrificar o direito de todos em troca da criminalização de alguns e, de um ponto de vista de uma análise jurídico-penal, criminológica ou político-criminal histórica, a conclusão do IBCCRIM é de que o decreto deve ser mantido na sua integralidade. Agradecendo a paciência, a deferência dos senhores ministros em escutar o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eu me despeço. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Dieter, que agora, pelo Amicus Curiae, Instituto de Garantias Penais, IGP, chama a tribuna o Dr. Marcelo Turbay Freiria. Senhor presidente, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, meus cumprimentos também à Procuradoria-Geral da República, meus cumprimentos especiais aos nobres advogados, na pessoa do Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, meus cumprimentos às defensorias. Senhor presidente, o Instituto de Garantias Penais, instituto esse gestado e nascido em Brasília desde 2009, se vê no dever que é estatutário, de sempre defender as garantias, os direitos e, sobretudo, as liberdades que a Constituição assegura. E o Instituto de Garantias Penais quer emprestar como contribuição a esse debate, rememorar os termos do julgamento da DPF número 347, a DPF que reconheceu a miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro, tendo naquela ocasião o ministro Marco Aurélio, enquanto ainda na relatoria,
ponderado que as mazelas que atacam e assolam o sistema penitenciário, tais quais a superlotação dos presídios, a imprestabilidade, muitas vezes, da comida, da água, das condições de higiene, a dominância por parte de facções criminosas e suas escolas do crime, a deficiente assistência judiciária, não por culpa da Defensoria Pública, por óbvio, a qual homenageio, mas por um déficit de pessoal a atender às demandas sempre recorrentes que provém do sistema penitenciário. Essas mazelas, elas acabam por atacar o ideal de ressocialização, elas acabam por atacar a incolumidade física, moral e a dignidade, como bem ponderou o ministro Fachin na ocasião do julgamento da DPF, ao dizer que, ora, este ataque à dignidade, ele traz como caminho nefasto, infelizmente, a reincidência, que é um mal que ninguém deseja, é um mal que ninguém quer. Pois bem, na oportunidade daquele julgamento, esta Suprema Corte reconheceu o estado de coisas inconstitucional, tendo exticolendo o tribunal ponderado na ocasião e firmado premissas e estabelecido medidas que precisavam, como ainda precisam, ser tomadas de forma urgente. E lá se vão 3 anos, o julgamento foi em 2015. Dentre essas medidas, gostaria de apenas rememorar a adoção de penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que deveriam, e como outra medida pontuada já naquele acordo de 2015, ministro Marco Aurélio, medidas que viessem a abrandar os requisitos temporais, e esse dado é importante, para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como progressão de regime, livramento constitucional, suspensão condicional da pena. E há que se notar que, já naquela ocasião, não se fez qualquer decote em razão da tipicidade que se atacava, não se fez qualquer decote no que se refere ao quanto da pena abstratamente combinada, não. Apenas se firmou diretrizes de emergência e de urgência para tentar preservar a dignidade da pessoa humana, sobretudo. Pois bem, naquele mesmo julgamento, o ministro Marco Aurélio também fez ponderação que eu, particularmente, considero absolutamente pertinente e extremamente atual, qual seja, de que a intervenção judicial, a intervenção por parte deste egrégio Supremo Tribunal Federal, poderia sim se dar na forma de impor aos poderes públicos da República a tomada de ações urgentes, de forma a, e este é o dado relevante, impedir violações, preservar direitos e preservar liberdades. Aquele tempo, na ocasião daquele julgamento, esta Suprema Corte, em momento algum, reservou ao Poder Judiciário o direito de causar interferências, de interferir junto a poderes públicos, de interferir junto aos 2 outros poderes da República, como forma de limitar direitos, como forma de limitar liberdades. Ao contrário, senhor presidente. E, pois bem, essa interferência com a devida vênia, indevida na ótica do Instituto de Garantias Penais, vem a provocar um grave desequilíbrio na tripartição de poderes, vem a provocar um grave desequilíbrio no ideal de ressocialização, de humanização das penas e, por óbvio, também um grave ataque à própria dignidade da pessoa humana, à sua integridade física e à sua integridade moral. Na ótica do IGP, este é um grave retrocesso que há de ser enfrentado no dia de hoje, sob pena da figura dramática do homem encarcerado, do homem enjaulado, nas palavras de Carnelutti, na célebre obra As Misérias do Processo Penal, passar a ser o norte da política criminal. E, com a devida vênia, não pode ser o Poder Judiciário o poder a definir unilateralmente os caminhos da política criminal. Há que se privilegiar aqui a tripartição de poderes, há que se privilegiar aqui a prerrogativa constitucional do Poder Executivo de ditar os limites e as diretrizes do indulto, sobretudo do indulto natalino. Ora, o sistema penal, o sistema penitenciário, seguia e há de se guiar sempre pela criação, pelo implemento, pela harmonização e pela estabilização de expectativas. Expectativas essas das mais singelas, dentre as quais o presidiário poder acordar com saúde, o presidiário poder fazer uso de um banho de sol, o presidiário poder fazer uso de uma alimentação digna, visitas aos saidões que a lei autoriza e, por que não, e talvez principalmente, o indulto de Natal. Doutor Marcelo, tempo. Concluir, Excelência. São com essas considerações que o Instituto de Garantias Penais vem requerer seja reconhecida a constitucionalidade do indulto. Agradeço pela oportunidade.
Agradeço ao doutor Marcelo. O último inscrito é o doutor Fábio Tuffique, que falará pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos e DDD. Excelentíssimo senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, árdua tarefa de encerrar a sequência de sustentações orais do outra Procuradora-Geral da República, que quase esquecendo. Me parece aqui, senhores ministros, que antes de mais nada, existe um vício de adequação desta ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se de uma via inadequada. E por quê? A Constituição Federal trata da graça e da anistia, para dizer que elas não caberão aos crimes hediondos. A Constituição Federal não trata do indulto. E nós não podemos, como bem sabemos, fazer aqui uma analogia em malam parte. Quem vai tratar do indulto e criar uma restrição à aplicação do indulto é a lei infraconstitucional, é a lei 8.072 de 90, lei dos crimes hediondos. Portanto, vejam vossas excelências, ainda que o presidente da República, num ato, talvez aí sim bastante ousado, quisesse editar um decreto de indulto, aplicando inclusive aos crimes hediondos, nem assim nós teríamos um decreto inconstitucional, nós teríamos um decreto em desacordo com uma lei infraconstitucional, com a lei 8.072 de 90. Portanto, a questão aqui, ela não tem natureza constitucional e ela não poderia, data máxima vênia do entendimento do Ministério Público, estar sendo veiculada mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. É verdade que o Ministério Público buscou sustentar essa DIN com base em princípios abstratos, princípio da proporcionalidade, princípio da individualização da pena e princípio da separação dos poderes. Mas nem assim a ADIM consegue melhor sorte. E por quê? Primeiro, porque o princípio da proporcionalidade, eu aqui para não fazer lucubrações jurídicas profundas que o tempo não me permitiria e minha capacidade intelectual talvez também não, mas ficando apenas com a questão semântica, Caldas Aulet diz que desproporcional é aquilo que é desigual, é assimétrico. Eu só posso afirmar a desproporcionalidade de alguma coisa comparando-a com outra. Por exemplo, o artigo 273 do Código Penal, que previa aquela pena mínima, prevê ainda de 10 anos. É evidente que eu comparando ele com, por exemplo, o homicídio, que a pena mínima é 6, é desproporcional. Mas eu preciso comparar com alguma coisa. Com o que se compara o artigo do 1/5 de pena para dizer que ele é desproporcional? Por que ele seria desproporcional? Ele segue, inclusive, um parâmetro e um padrão de escala de valores do Código Penal. Ele usa a expressão sem violência ou grave ameaça. Essa expressão não surgiu da cabeça do presidente da República. Essa expressão surge do legislador ordinário. No artigo 44, para citar um exemplo do Código Penal, em que só se permite a aplicação de substituição de pena privativa de liberdade até 4 anos aos crimes sem violência ou grave ameaça. Não se trata de uma criação do presidente da República, não se trata de uma ofensa à proteção suficiente dos bens jurídicos. É uma qualificação, é uma estruturação de gravidade de bem jurídico estabelecida pelo legislador. Podemos dela discordar, pode haver críticas em relação a ela, mas é esta escala de valores que vige hoje no Brasil. E vejam, vossas excelências, que o decreto não fixa um quanto de pena fixo. Quem cumpriu 1 ano ou 2 anos de prisão ficará solto. É fracionado. E a ideia de fração é justamente a ideia de proporcionalidade. Quem vai dizer se o crime é grave ou não é grave é a cominação de pena do Código Penal e a sentença condenatória. O sujeito pode estar condenado a 10, como pode estar condenado a 50, como inclusive são os casos da Lava Jato. As condenações da Lava Jato, todos nós sabemos, são de dezenas de anos. Quem é o réu que seria beneficiado por esse indulto? 1 ou 2? Agora, mais importante do que isso, porque aí vejam os senhores que estamos no terreno da conveniência, e aí as críticas do Ministério Público talvez devam ser repensadas, vão ser observadas, mas no terreno da política, no terreno da política criminal.
política criminal equivocada em vários setores, a política de drogas brasileira é equivocada e nem por isso o judiciário deixa de prender todos os dias quem é preso com droga. A política prisional é equivocada no país, como já assentou o eminente ministro Barroso no seu histórico voto, e nem por isso o Brasil deixa de prender todos os dias e mandar para cárceres superlotados, porque o judiciário está infenso à política. O judiciário aplica a lei da forma como ela deve ser aplicada. E apenas para encerrar, senhor presidente, talvez me valendo aqui de ser o derradeiro, esse decreto, ele tem uma função que talvez tenha passado despercebida. É o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado que vossas excelências já entenderam que não é hediondo e que, portanto, não é cabível ao regime fechado, continua sendo objeto de encarceramento nos estados. Os ministros do STJ, semana passada, foram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ministro Celso de Mello, pedir encarecidamente ao Tribunal de Justiça que passe a aplicar o entendimento, porque essas pessoas estão ficando presas e até chegarem no Supremo ou no STJ já cumpriram a pena. Sem violência ou grave ameaça. Esse decreto resolve esse problema. Ele é um contrapeso a uma injustiça que o judiciário não está dando conta de resolver. Portanto, é possível discutir inúmeras questões relativas e atinentes à política criminal adotada, mas não se pode discutir a independência e o poder do presidente da República para editar esse decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço aos eminentes advogados, defensores, a Procuradora-Geral da República, pelas belíssimas sustentações orais. Antes de suspender a sessão para o intervalo, estamos exatamente no nosso horário regimental, e eu gostaria de dizer, e dialoguei com o ministro Luiz Roberto Barroso a respeito, amanhã eu tenho um compromisso fora de Brasília, que é extremamente importante e relevante, creio que a Procuradora-Geral também o tem, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reúne mais de 50 instituições brasileiras neste trabalho. E teremos que estar lá presente. Então, eu sugeriria, e conversei com o ministro Luiz Roberto Barroso, de nós suspendermos o julgamento na data de hoje, até porque não terminaria hoje, e retomamos esse julgamento como primeiro item da pauta da quarta-feira próxima futura, com o início do voto, e assim nós possamos, em uma mesma sessão, terminar, porque tenho certeza que esse será um tema que tomará tempo de voto de todos nós, porque é extremamente relevante e importante. Então, eu vejo que os colegas se colocam de acordo com a suspensão, e até para os eminentes defensores advogados não aguardarem o intervalo, então já anuncio que esse julgamento fica suspenso para a retomada na próxima quarta-feira como primeiro item de pauta a partir do voto do relator. E suspendo então esse julgamento e agora suspendo a sessão para o intervalo regimental. O próximo